Há dias em que o silêncio pesa e a alma se curva sob o peso da rotina. No meio da correria, muitos tentam manter o sorriso, mas por dentro sentem-se esgotados. Existe uma alegria que não depende de estabilidade. Ela floresce mesmo em meio à dor. Foi em uma cela, cercado por correntes, que Paulo escreveu sobre essa alegria, inabalável, real e eterna. A mensagem ainda ecoa. Em tempos instáveis, existe uma força que sustenta e transforma. Esse é um tempo de silêncio, de descoberta e de uma alegria que permanece. Aleluia, graças e paz, queridos, amém? Glória a Deus, que bênção, mais uma noite de adoração, celebração na presença do Senhor. Nós vamos continuar esse momento de adoração e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia já em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode ler aqui também, acompanhar conosco. A palavra do Senhor diz assim: Paulo a Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos... Só um minuto. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos começar hoje, a nossa série de mensagens, Alegria inabalável na oração e na comunhão. Alegria inabalável na oração e na comunhão. Então não perca, as próximas mensagens desse tema tão maravilhoso, tão tremendo, que aborda aqui em Filipenses. Nós iremos trabalhar aí 8 semanas a carta de Filipenses, e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então eu sei que algumas pessoas de repente estão saindo de férias, outras estão voltando, e se você sair de férias, não perca, pode assistir ao vivo online, não é verdade? Ou depois também você pode assistir no YouTube ou ouvir ainda no Spotify. Olha, ouvir no Spotify. Para isso você pode baixar aí o aplicativo, o app PIB Lacerda,
e estarão lá todas as mensagens, né? Depois no PIB News você vai ter mais informações acerca disso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não perca, eu creio que será uma bênção para as nossas vidas, queridos. E pastor Alessandro compartilhando conosco sobre essa questão da carta de Filipenses, que fala sobre essa alegria de Paulo ao escrever aos Filipenses, algo que nos ensina muitas coisas, né? Até porque nós vivemos aí nesses dias de relacionamentos tão descartáveis, vamos dizer assim. Nós vivemos nesses dias de tanta luta, tribulação, né? Sem aquele relacionamento profundo também, né? As pessoas querendo viver sozinhas, isoladas umas das outras. E nós vamos aprender aqui como Paulo nos ensina a ter alegria na comunhão. Nós vamos aprender aqui também, queridos, como ter alegria em orar, ter o prazer na oração. E Paulo ele já começa essa carta falando sobre isso tudo, né? Então nós vamos falar desde do capítulo, do versículo 1 até o 11, sobre essas questões que estão descritas aqui, uma parte daquilo que está descrito em Filipenses, né? Que quase que aborda toda a carta inteira de Filipenses. E nós estamos na nossa primeira mensagem da série, alegria inabalável na oração e na comunhão. E Paulo nesse momento, é como ele escreve nesse momento, como que dizendo, ainda que tudo seja tirado de mim, nesses capítulos aqui, nesses versículos, ainda que tudo seja tirado de mim, a alegria que tenho em Cristo e na comunhão com os irmãos, ninguém pode roubar. O nosso desafio hoje, queridos, então, é descobrir essa alegria inabalável que nasce nesses dois pilares, a oração constante e a comunhão genuína, né? Então, ao longo dessa série de sermões, nossa oração é que a igreja aprenda como Paulo, a dizer com convicção aquilo que está escrito em Filipenses 4:4. Eu creio que as crianças sabem muito mais do que todos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi, alegrai-vos ou alegrem-se sempre no Senhor. A carta aqui de Filipenses, né? Ela, lá em Atos capítulo 16, a gente vê que onde que começou toda essa história, Paulo pregando ali em Filipos para algumas pessoas, e daqui um pouco nós vamos falar um pouco sobre essas pessoas a quem ele teve esse primeiro contato ali, os primeiros filipenses. E a relação entre Paulo e os filipenses era algo profundo, sabe? Era uma relação profundamente afetiva e marcada por uma parceria, sabe? Tão tremenda, tanto uma parceria mesmo de estar ao lado, como até mesmo ajudas financeiras, que nós lemos aqui também. E mesmo estando preso, Paulo escreve agora essa carta, sabe, com um tom caloroso e cheio de gratidão pelos filipenses. E Paulo também escreve essa carta, queridos, acorrentado em Roma, mas a sua alma está livre para se alegrar com aqueles que alegram com ele, mesmo estando ele nesse momento tão difícil da sua vida. Agora, queridos, como que pode um homem estando acorrentado, um homem estando preso, ele ainda ter tanta alegria assim e demonstrar a alegria para aqueles, sabe, que o acompanharam, para aqueles que ele acompanhou e depois eles começam a acompanhá-lo? Como que um homem preso nas suas algemas demonstra tanta alegria por outras pessoas? Então, a pergunta é, qual é o segredo dessa alegria de Paulo? Qual é o segredo? E eu já quero começar aqui falando sobre essa alegria que nasce da gratidão. E no versículo aqui de 1 a 3, Paulo diz, a palavra diz assim: Paulo a Timóteo, servo
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de você. A alegria de Paulo aqui nasce na gratidão. A carta já inicia aqui com gratidão, quando ele lembra dos filipenses, quando ele lembra do carinho, quando ele lembra até mesmo da gratidão sincera que eles mesmos tinham para com o próprio Paulo. Então ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de você. Todas as vezes que eu lembro de vocês, eu fico feliz, eu sinto uma alegria tão tremenda. E o segredo da alegria de Paulo aqui não era a ausência de problema, mas a presença de pessoas pelas quais ele era grato e com as quais compartilhava a obra do Evangelho. Paulo, ele funda essa igreja aqui mais ou menos ali por volta de 50 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, como eu disse, está escrito ali em Atos capítulo 16, depois você pode conferir. E os primeiros convertidos foram Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, e o carcereiro de Filipos, com toda a sua família. Nós conhecemos essa história. Paulo, então, ele foi muito importante na vida de algumas pessoas. E essa igreja gentílica agora, leal, espiritualmente madura, manteve esse relacionamento muito próximo com Paulo, porque eles também eram muito gratos a Paulo, pelo que Paulo tinha feito pela vida deles. E por essa gratidão, eles estavam com Paulo, mesmo nas prisões. Alguns escritores e comentaristas acreditam que essa igreja nunca se apartou de Paulo. Paulo, quando ele foi preso, naquela época não tinha SMS, né? Até hoje não tem mais, né? Mas não tinha WhatsApp. Como que eles faziam? Escreviam cartas. E Paulo, quando foi preso, a igreja, já preocupada, com certeza já mandou uma carta para Paulo. Eu agora estou conjecturando, dizendo: Paulo, nós estamos contigo, Paulo. Obrigado pelo que você tem feito por nós. Nós não iremos te abandonar. Estamos contigo. E Paulo agora tão grato por causa desse amor, então ele começa essa carta, né, de Filipenses, dizendo para eles, falando: toda vez que eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês, queridos. É uma gratidão muito tremenda que eu tenho por causa de vocês. E a gratidão é um combustível espiritual. Quando nós agradecemos e quando nós vemos que as pessoas nos agradecem também pelo que a gente faz, você não fica todo assim? Alguém chegar para você assim e falar assim: fulano, obrigado por quem você é. Fulano, obrigado pelo que você tem feito por mim, pela sua preocupação. Obrigado por ter ligado, obrigado por ter mandado uma mensagem, uma carta. Obrigado por esse carinho. Não é verdade? Esse é um combustível, você fica todo animado aí, quer fazer ainda muito mais coisas. Quando alguém chega para você e agradece pelo que você tem feito, aí você quer fazer ainda mais. E Paulo, então, ele agradece essa igreja de uma forma verdadeira, queridos. Consciente e verdadeira. O Wiersbe, o comentarista, diz que a memória é uma bênção quando lembramos das pessoas com gratidão e não com ressentimento. A memória é uma bênção quando lembramos das pessoas com gratidão e não com ressentimento. Comentando justamente sobre esses 3 versículos, o Wiersbe diz isso. Por quê? Porque quando lembramos das pessoas com gratidão e não com ressentimento, isso é uma bênção para as nossas vidas. Aí vem uma pergunta: você tem cultivado a prática de agradecer a Deus pelas pessoas que estão à sua volta? Pelas pessoas da sua comunidade?
Ou você tem fixado muito mais nas falhas e nos conflitos? Você tem cultivado essa prática de agradecer a Deus pelas pessoas? Ou até mesmo agradecer as pessoas, como Paulo fez? Agradecer a Deus por elas, dizer assim: olha, eu dou graças a Deus, fulano, pela sua vida. Às vezes nós somos tão dispersos, né, queridos, nessa questão. Nós não prestamos muita atenção nós somos falhos, né, nesse quesito de agradecer as pessoas. Às vezes nós queremos que elas nos agradecem, mas como é difícil. E hoje eu falo assim que a gente tem isso aqui, a gente usa o tal do celular para tantas outras coisas, sabe? Nós podemos usá-lo para o benefício próprio, para o benefício do evangelho, da comunidade, para um benefício do reino. Mandar uma mensagem, tem gente que gosta, tem gente que é assim. A linguagem de amor dela é essa, né? Você pode mandar uma mensagem e ela fica toda, sabe? Mande uma mensagem para alguém que fez parte da sua história. Às vezes a pessoa nem sabe, porque você nunca honrou ela, de repente, nesse sentido, diante do Senhor. Fulano, olha, eu dou graças a Deus toda vez que eu lembro de você. Pessoa, por quê? Rapaz, porque se não fosse você naquela época assim assado, sabe, você começa a cultivar até no coração dessa pessoa uma gratidão também ao próprio Deus por ser um instrumento para a vida de outra pessoa e transformação na vida de outra pessoa. Então nós precisamos ser gratos. A alegria de Paulo aqui, então, nasce na gratidão por causa de pessoas que estavam ali do seu lado. Depois, seguindo aí, ele diz assim: lembro sempre de vocês, né, com gratidão. Todas as vezes que lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Em todas as minhas orações, versículo 4, em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações em favor de vocês, versículo 4, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Você vê aqui como ele sempre está falando isso. Eu estou feliz, eu estou alegre, né? Então agora ele diz aqui: em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Por que que ele orava com alegria? No próximo versículo ele diz: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele não ora com pesar, mas ele ora com entusiasmo por causa da parceria, por causa do amor daqueles irmãos. E eles abençoavam Paulo financeiramente também. Porque como os irmãos sabem, Paulo, ele era fazedor de tendas, mas agora preso, encarcerado, como que ele vai fazer tendas? Ele não tinha recurso nenhum. E naquela época não é igual hoje. Não é igual hoje. Hoje, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de um camarada que ele estava sendo preso e o repórter disse assim: e agora? O que você vai fazer? Você está arrependido de ter feito isso tudo? Ele falou: eu não estou arrependido não, mas você vai ser preso. Ele: não tem problema não, é bom que eu como, durmo, lá tem um monte de coisa, vai me dar comida aqui fora, aqui na rua eu não estou comendo quase nada, mas lá não, lá eu vou ter café da manhã, almoço, de repente um café da tarde, janta. Naquela época não. Se ele fosse preso, ele que se virava. E pessoas que tinham que ajudar as pessoas de fora. Naquela época não tinha bolsa presidiário.
Senão ele estava agradecendo aqui. Quero agradecer aqui também, além de vocês filipenses, o bolsa presidiário. Não tinha bolsa presidiário. Quem era preso, queridos, justamente ou injustamente, como diz o outro, estava no sal. E aqui, a palavra diz que ele agora também, ele ora com alegria, porque eles cooperavam com ele também, com a vida dele ali na prisão. O pão de cada dia, né? Claro, Deus usando essa igreja para ser bênção na vida de Paulo. E não só isso, porque financeiramente também, ele poderia redigir as suas cartas, não sei como funcionava, mas pagar alguém para abençoar alguém, para levar as suas cartas até os outros locais. Enfim, queridos, sabe, os filipenses eram tão gratos a Paulo, que eles o amaram, que eles cuidaram dele. E ele agradece agora aqui também pela cooperação que eles têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, em todo o tempo eles não paravam. Desde quando eles se converteram, eles abençoavam, cooperavam com Paulo. Ele foi preso, eles continuaram abençoando, cooperando Paulo. E até naquele momento, eles abençoando, cooperando com Paulo. E a palavra cooperação, a raiz dessa palavra é a mesma que comunhão, é koinonia, a palavra cooperação. Então, quando você coopera, você está dizendo que você tem essa comum união com o outro. Você está partilhando de uma comunhão, koinonia. Essa palavra, sabe, não quer dizer apenas parceria, mas uma participação ativa, uma comunhão profunda, e principalmente com a causa do Evangelho, com a causa do Evangelho. Então nós vemos Paulo, ele agradecendo aos irmãos pela comunhão, pela cooperação, E Paulo ora pela vida deles, como eu disse, ele ora em favor deles. Ele está orando ali em favor, ou seja, ele está intercedendo por essas pessoas, intercedendo por eles, pelo que eles tinham feito para ele, em forma de gratidão. A comunhão, queridos, ele tinha alegria em interceder por aquelas pessoas que o ajudaram. Ele tinha prazer em interceder, em dobrar os seus joelhos, vou colocar assim, interceder, ou em pé mesmo interceder. Mas lembrar, ele tinha prazer, ele tinha alegria em interceder por esses irmãos. Como ele diz aqui, eu oro com alegria por vocês, eu intercedo por vocês com alegria. E em cada tópico eu gosto de fazer uma aplicação, e a gente precisa orar e interceder por quem tem sido bênção nas nossas vidas, né? Não é só agradecer, vou mandar aqui obrigado aí, Deus abençoe, eu sempre lembro de você, fico feliz, sabe, pelo que você tem feito pela minha vida, que bênção que você tem feito isso. Deus abençoe, tchau. Não, agora eu tenho o prazer de orar por essa pessoa, que fez algo por mim, que tem feito algo pela minha vida, que tem me auxiliado, que tem me ajudado. Eu tenho prazer e eu tenho alegria de orar, de interceder por essa pessoa. Não só por essa pessoa. Você está inserido num contexto aqui de comunidade. A igreja tem sido bênção na sua vida, querido. A igreja tem sido bênção para a sua casa. A igreja tem sido bênção para a sua família. Como tem sido a sua oração pela vida da igreja? Como tem sido a sua cooperação, a sua comunhão com a igreja?
Como tem sido a sua intercessão? Você tem prazer, você tem alegria em orar pela sua igreja? Ai, Senhor, obrigado, Senhor, por essa igreja, Primeira Igreja Batista aqui em Pontes Lacerda. Eu sou grato ao Senhor por essa igreja que tem sido uma bênção na minha vida, que tem sido uma bênção na minha família. Nós temos orado aqui, intercedido toda terça-feira. E para você que já veio aqui, você vê que fica aqui estampado no painel, do lado direito, esquerdo para vocês aí, direito aqui para mim, sabe, os motivos de oração, a nossa igreja, as nossas congregações, os pastores das igrejas, os ministérios de ensino. Aí do lado esquerdo meu aqui, aí estão os pedidos de oração das pessoas que ligam e pedem oração. Alguém que está doente, alguém que precisa de alguma resposta. Para você que já veio na terça de intercessão, que é às 5h45 da manhã, 6h45 da manhã, 17 horas da tarde, 18 horas da tarde, você já viu esse painel aqui. Eu tenho prazer de olhar aqui e interceder pela minha igreja. Eu tenho alegria porque essa igreja é uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, com líderes abençoadores, com membros abençoadores, uma igreja vibrante, amém ou não, igreja? Glória a Deus. Uma igreja apaixonante, amém ou não? Glória a Deus. Uma igreja maravilhosa, uma igreja linda, sim ou não? Ô, irmão, você não é lindão, não? Uma igreja linda, amém ou não? Amém, acredito em você, querido. Acredito em você, você está bem, glória a Deus por isso. Nós precisamos orar com alegria, sabe, por quem tem sido bênção na nossa vida. Faça o exercício aí. Você consegue lembrar de alguém que tem sido bênção na sua vida? Ou que algum dia lá atrás foi bênção na sua vida? Fez algo por você? Você consegue lembrar? O que essa pessoa fez para você? Que hoje de repente você oraria por ela com alegria e fala assim, glória a Deus, Senhor. Ah, Deus, eu não sei onde essa pessoa está, mas alcance ela, Senhor. Interceda por essas pessoas. Alegria, tem que ter alegria em interceder pelas pessoas que nos ajudaram, pela igreja que nos ajuda, que nos acolhe, que nos ama. Nós precisamos orar, queridos. Parece que nós não acreditamos mais no poder da oração, e isso me preocupa muito. Eu não sei se a Bíblia desde o início fala sobre oração. Eu sei que é um desafio, e eu vou espiritualizar aqui, né? Porque o diabo deve que fica um tanto quanto furioso, porque é difícil. Orar não é fácil não. Precisa criar um hábito, precisa dar o primeiro passo, precisa querer, porque não é fácil. As nossas prioridades estão em todas as outras coisas, menos na oração. Nós trocamos um momento de oração por todas as outras coisas, porque nós não entendemos esse princípio de se alegrar na intercessão, se alegrar em orar pela vida de pessoas. Ah, mas eu já oro em casa, mas em comunidade, em comunhão, em cooperação. Será que nós fazemos isso também em koinonia? Muitas vezes não. Então nós precisamos despertar e nos alegrar e adorar ao Senhor, e ser grato ao Senhor, e ser feliz no momento de orar. Feliz mesmo. Lembrar das pessoas e sorrir. Quando a gente pensa em intercessão e oração, a gente só pensa em... Abre a porta aqui, a gente está todo feliz, né? Então, irmão, não sei o que, beleza, vou ali orar, tá bom? Beleza, aí abre a porta fazendo... Ué, a gente tem que ter prazer e orar, alegria, não é assim? Parece que cai o semblante, né? Vamos orar, irmãos, vamos orar. Todo mundo faz assim. A carinha do ursinho. Prazer, alegria na oração. É claro que vai ter um momento de contrição, mas ter prazer em orar e agradecer ao Senhor e engrandecer ao Senhor. Rapidinho uma pincelada aqui que eu gostaria de dar nesse versículo, capítulo 6,
que ele diz que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até aquele dia. A esperança de Paulo para aqueles irmãos que estavam ali em Filipos era que aquilo que o Senhor já tinha começado na vida deles, ele tinha certeza que o Senhor era fiel para completar até a volta de Jesus, até a volta de Jesus. E muitas vezes a gente usa esse texto erroneamente, né? A gente começa uma obra, de repente em casa, vai fazer alguma coisa, né? Irmãos, me ajude aí, porque, sabe, eu comecei uma obra, não calculei direito. E a Bíblia fala para a gente calcular antes de fazer, né? Eu não calculei direito, fiz lá, agora só está o alicerce, vocês me ajudam a orar? Aí eu chego todo espiritual e falo assim, calma, fica tranquilo. A boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel de completar, para completar. Tem nada a ver com isso. E muitas vezes a gente fala para as pessoas sobre essas, né, obras naturais, coisas inacabadas. Eu tenho algo inacabado, calma, a boa obra que Ele começou é fiel para completar. O Senhor está falando aqui é da salvação, da justificação, da santificação. Nós estamos nesse processo. E a boa obra que Ele começou a fazer em cada um de nós, não só na igreja de Filipos, Ele é fiel para completar. Eu não estou conseguindo interceder, eu não estou conseguindo orar, calma. A boa obra que o Senhor começou a fazer em você, você está sendo moldado dia após dia. Esse desejo que de repente você não tem hoje ainda de orar, de buscar ao Senhor, esse desejo que ainda não... Calma, faz parte do processo, você está num processo de construção, sabe, de santificação. Vai gerar na sua vida, vai gerar no seu coração. Paulo fala aqui que a boa obra, então, que ele começou a fazer, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para completar. A obra da salvação, como diz aqui John MacArthur, ele diz a boa obra é a salvação em todas as dimensões. Justificação, santificação e glorificação. E glorificação. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor vai fazer, eu creio. Porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Se Ele começou a boa obra na sua vida, você pode ter certeza, eu tenho essa certeza, que Ele é fiel para completar, para concluir essa boa obra, em nome de Jesus. Então Paulo, ele se alegrava, sabe, na oração, na intercessão, porque ele lembrava dessas pessoas com alegria, com alegria. Em terceiro lugar, Paulo, ele tinha essa alegria, uma alegria que crescia em relacionamentos maduros ou em comunhão. No versículo 1, de 7 a 9, diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Um conhecimento e em toda percepção. Paulo ora para que o amor dos filipenses continue crescendo, não um amor cego ou passivo, mas um amor inteligente, que discerne, que age com sabedoria. Isso revela que a verdadeira alegria também depende de relacionamentos saudáveis e maduros. Então, Paulo, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. John Stott comenta dizendo que a maturidade cristã se expressa num amor que sabe discernir o que realmente importa para Deus e para os outros. A alegria e maturidade andam juntas. Quando ele fala de ter esse discernimento que aumente o amor de vocês, sabe, em conhecimento e toda percepção, ele está falando sobre maturidade. E ele se alegrava na maturidade dos filipenses, mas ele diz assim: eu oro que ainda aumente ainda mais o amor de vocês. O amor de vocês, que aumente ainda mais. A maturidade de vocês, que aumente ainda mais.
e entendimento, no discernimento. Discernimento de todas as coisas. Mais ou menos assim. Mais ou menos. Não seja dodói, seja maduro, seja madura. Quando alguém falar alguma coisa que você de repente discorde, seja maduro para resolver essas questões, essa situação. Que aumente o amor de vocês, sempre, discernindo sempre. A maturidade é muito importante para nós, queridos, como cristãos. Existe uma palavra, uma frase que o pastor Manuel diz, que eu não sei de quem que é, que ele fala assim, que a maturidade se mede quando duas pessoas conseguem andar juntas, mesmo pensando diferente. Maturidade se mede quando duas pessoas conseguem andar juntas, mesmo pensando diferente. Espero que eu falei a mesma coisa, mas é mais ou menos isso. Maturidade se mede aí. Existem algumas coisas, alguns pontos que eu posso discordar de você, mas mesmo assim, meu irmão, eu te amo, glória a Deus. E Paulo se alegrava nisso. Paulo se alegrava nessa maturidade, sabe, nos relacionamentos maduros que tinha em Filipe. E nós precisamos nos alegrar. E para que possamos nos alegrar, nós precisamos ter relacionamentos maduros. Independente do que você pensa, que eu discorde, nós vamos conseguir caminhar juntos num único propósito, que é glorificar ao Senhor, exaltar o nome dEle, em nome de Jesus. Assim é uma igreja que cresce em maturidade cristã. E Paulo alegrava com esses relacionamentos maduros que existiam na igreja de Filipe. E ele ainda ora dizendo assim que a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais. Olha o que esse povo fazia por Paulo, queridos. E cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Em toda a percepção. Relacionamentos saudáveis não se constrói só com emoção, mas com discernimento e com sabedoria. A alegria verdadeira floresce em ambiente de confiança, crescimento mútuo e amor que corrige com graça. Então, nós precisamos entender que para termos um ambiente de amor verdadeiro, um ambiente onde os relacionamentos são maduros, nós precisamos aprender a caminhar com pessoas que pensam diferente de cada um de nós. Imagina se Paulo fosse escrever uma carta para a nossa igreja hoje. Será que ele se alegraria com a minha vida, com a minha maturidade, diante do outro, diante da diferença do outro e diante do pensamento do outro? Como está a nossa forma de resolver os nossos conflitos de relacionamento? Como tem sido a nossa forma de viver em comunidade? Como tem sido a nossa expressão de amor? Madura, paciente, sábia? Ou eu e você, como que nós reagimos aos conflitos de relacionamento? Com imaturidade ou com maturidade? Como que nós resolvemos os nossos conflitos? Mateus capítulo 18, versículo 15, sempre falo sobre ele, né? Está na Bíblia como devemos resolver os nossos conflitos e relacionamentos. Existem coisas que eu falo assim que é inadmissível, querido. Como que eu posso ter algum conflito de relacionamento com o meu irmão? Eu preciso ter comunhão com ele, mas eu tenho um conflito. Eu entro na porta e se o irmão estiver sentado aqui, por exemplo, está tudo lotado. Se tiver um lugar do lado da Evelyn, eu não vou sentar, porque eu não estou muito legal com a Evelyn. Eu vou sentar lá no fundo. Aí senta lá no fundo. Aí começa o louvor. Oh, quão lindo esse nome é. Ah, Jesus. Tu és tão lindo. Oh, Pai. Mas o coração
está longe da pessoa. Como que está a nossa forma de resolver os nossos conflitos, queridos, de relacionamento? Paulo fala que nós precisamos, sabe, ele ora na realidade para os filipenses aqui, que o amor deles aumente cada vez mais. Já tinha um amor daquele jeito, que aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Para quê? Filipenses capítulo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Só o 10. Então, aumente cada vez mais o seu amor em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para encerrar, queridos, Paulo ele fala sobre a alegria desde o início, aqui do versículo capítulo 1. Ele fala que se alegrava sempre que orava pelos filipenses. Toda vez que ele interceder por eles, ele tinha uma alegria em orar pela vida deles. E lembrar de cada um deles, Mas ele faz uma exortação aqui, mas essa exortação você percebe que é para uma melhora. Ele não está exortando e dizendo assim, vocês não são assim, vocês precisam ser desse jeito, vocês precisam ter mais amor. Ele faz isso com os coríntios, mas com os filipenses não. Ele sempre está elevando a bola, mas ele não deixa de exortar e dizer, olha, vocês precisam sim, vocês precisam aumentar ainda mais, cada vez mais. Se você já é bom, seja melhor ainda, continue. Você não tem problema nenhum com ninguém, ótimo, continue assim. Tenha um amor verdadeiro, que o seu amor aumente ainda mais em conhecimento, em toda percepção. Sim, a alegria de Paulo aqui estava nessa igreja que frutificava para a glória de Deus, porque ele diz para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, até o Senhor Jesus voltar, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Paulo conclui essa oração com uma expectativa que a vida dos filipenses gerasse frutos para a glória de Deus. A alegria do cristão não está em recompensas humanas, mas nos frutos do Espírito que glorifica a Deus e abençoa também as outras pessoas. O propósito final da comunhão cristã é formar homens e mulheres que frutifiquem para Deus com alegria e propósito. E a verdadeira alegria não é apenas emocional, mas é espiritual e frutífera também. Ela se manifesta em atitudes, escolhas e ações que apontam para Cristo. Quando ele fala aqui de fruto, ele está falando no singular e representa uma vida inteira marcada por um caráter justo, não apenas ações isoladas. Quando ele fala de fruto, fruto é algo que cresce naturalmente de uma árvore saudável, é um resultado, não é uma causa. Então quando ele está falando aqui de fruto de justiça, que vocês sejam cheios do fruto da justiça, é algo que tem que estar intrínseco no nosso caráter. Nós precisamos ser justos, nós precisamos glorificar ao Senhor com a nossa vida íntegra todos os dias, e através desse fruto de justiça, as outras pessoas olharão para cada um de nós, e também para as nossas obras, porque tudo que fizermos vai ser para glorificar o Deus da nossa salvação. Todas as coisas que fizermos, se nós estivermos
juntos em comunidade. Tudo que fizermos em comunidade vai ser para glorificar o nome de Jesus. Tudo que fizermos agora para uma pessoa vai ser para glorificar o nome de Jesus. E eu louvo a Deus aqui por essa igreja, queridos. Eu louvo a Deus por essa igreja. Nós estávamos aqui num grupo aqui para ajudar o irmão Paulo. Irmãos, como é lindo, sabe, você vê como os irmãos são generosos e abençoadores. E eu tenho certeza que ninguém faz para sua própria glória. E Paulo está falando justamente isso. Quando no seu interior gera o fruto de justiça, você não vai fazer nada para a sua própria glória. Você vai fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. E os homens aqui, todos empenhados em ajudar o irmão Paulo na sua saúde, sabe? E cada um ofertando e abençoando. Esses dias agora levantaram uma oferta para um outro irmão, e os irmãos ofertando e abençoando. E tudo isso para quê, queridos? Para a honra e glória do nome de Jesus. Não são para pessoas, não são... Vocês estão me entendendo, sim ou não, queridos? Quando o Senhor Jesus, Ele nos capacita, porque Ele termina dizendo: para o discernimento, para discernir o que é melhor, a fim de serem impuros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para encerrar agora, nós só conseguimos fazer alguma coisa dessa forma, o fruto de justiça, só por meio de Cristo. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E depois você pesquisa o que é esse trapo de imundícia que diz lá. A nossa justiça não vale nada. A nossa justiça é falha. Eu, né? Se alguém faz alguma coisa, eu quero ser justo, mas a minha justiça é, de repente, se alguém faz alguma coisa contra mim, é matar na hora. Mata, Deus, né? Igual os discípulos. Por que o Senhor não manda vir uns anjos aqui, bota fogo nesse trem tudo? A nossa justiça é assim. A nossa justiça é como trapos de imundícia. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, não é pela nossa própria força, é Ele que nos justifica, e nós começamos então a pensar assim como Ele. Amém ou não? Glória a Deus. E as coisas começam a acontecer não por nós mesmos, porque ali em João capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não conseguimos ser justos, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos fazer nada de bom, se não for por Cristo, se não for por Jesus. E mesmo aquilo que nós fazemos para glorificar o nome daquele que é justo, daquele que é fiel, daquele que é poderoso, daquele que pode todas as coisas. Então toda honra e toda glória somente ao Senhor Jesus. Paulo então, queridos, nos mostra que a alegria inabalável não depende do lugar onde estamos, não depende se você está em prisão, não depende se você está livre, mas de quem somos em Cristo Jesus. Não nasce na ausência de problemas, mas da presença da oração constante e de uma comunhão verdadeira. Não é um sentimento passageiro essa alegria, mas um fruto espiritual que glorifica ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que você possa se alegrar sempre no Senhor. Sempre, querido. Se alegre. Que você, independente do que você esteja passando, independente de qualquer coisa que você esteja passando, porque nós aprendemos com Paulo, ele estava encarcerado, ele poderia lembrar só das coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele, ele preferiu lembrar daqueles que estavam com ele. Amém ou não? Glória a Deus. E com alegria, ele preferiu lembrar com alegria daqueles que estavam com ele. Ele preferiu orar com alegria e com fervor a respeito
daqueles que o ajudou. Aqueles que viviam em comunhão. Por isso que a alegria inabalável precisa estar inserida na oração, essa alegria. E também no meio dos irmãos, na comunhão. E essa comunhão, ela realmente tem que ser a comunhão, koinonia, algo mútuo, sabe? Tem que ser assim. Então alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre na oração. Alegre-se sempre na comunhão. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Enquanto a Lara estiver cantando essa canção, comece a orar aí. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, perseverem na oração. Aleluia, Jesus. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram e perseverem na comunhão, perseverem na comunhão. Aleluia, Jesus. Senhor, independente das nossas dificuldades, lutas, às vezes é complexo imaginar como Paulo poderia se alegrar em meio às correntes, escrever uma carta dizendo: eu estou feliz, eu estou alegre, eu fico feliz, vocês me alegram. Inclusive eu fico feliz apenas de lembrar de vocês, como vocês são bênção na minha vida. Ah, como eu fico feliz, isso me alegra, mesmo no momento de dificuldade, isso me alegra. A presença de vocês, mesmo vocês distantes, essas cartas me alegram tanto quando vocês escrevem, quando vocês me mandam. Obrigado. Eu me alegro na comunhão de vocês, no amor que vocês têm. Paulo diz, mesmo assim, continue amando, crescendo em amor, porque é isso que o Senhor também ama, a comunhão dos santos. Alegrem-se, mesmo no momento de tribulação, mesmo no momento de luta, alegrem-se. Paulo diz em todo tempo, alegrem-se. E ele diz, eu vou dizer mais uma vez, alegrem-se no Senhor, alegrem-se. Querido, eu quero dizer para você, independente das situações, Paulo, ele nos inspira em todo tempo, em todo momento, a nos alegrar uns com os outros e alegrarmos no Senhor da nossa salvação. Então a tristeza, ela realmente não pode fazer parte, essa tristeza mesmo, sabe? Essa tristeza mundana, essa tristeza muitas vezes que nós achamos que é real no nosso meio, por coisas inúteis, elas não podem fazer parte da nossa vida, porque nós temos um Deus tão tremendo, tão poderoso e maravilhoso, que tem cuidado das nossas vidas. Então alegre-se no Senhor da sua salvação.
Agora eu quero dizer algo também para você. Você lembrou de alguém que foi importante na sua vida? Alegre-se, alegre-se por causa dessa pessoa. Alegre-se, alegre-se. Se você puder, lembrou dessa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa. Hoje nós não escrevemos cartas mais, mas se você quiser, escreva e diz: como eu agradeço a Deus e me alegro quando eu lembro de você, tudo que você fez por mim. E por que não você orar e dizer: Senhor, eu me alegro em Ti por tudo que o Senhor fez e ainda tem feito por mim, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos. No nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. E eu quero me alegrar em Ti, em todo tempo e em todo momento. No nome de Jesus. Deus poderoso, eu quero Te engrandecer e agradecer por esses momentos, ó Deus, tão maravilhosos e importantes para nós nesta noite. Que possamos mesmo aprender com a vida de Paulo e nos alegrar nesse Deus tão maravilhoso. E alegrarmos uns com os outros. No nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Gere em nós essa alegria e esse prazer na oração. Essa alegria e esse prazer na comunhão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor aí no nome de Jesus. Glória a Deus.